Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos terminar aqui o último capítulo, que é o capítulo 16. Vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar começando aqui os trabalhos. Vilmar? Paz do Senhor. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, quero agradecer por mais um dia, Pai, por estar na sua presença, Senhor, e por essa noite de descanso, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse estudo que nós teremos, Pai, que o Espírito Santo venha nos iluminar para que nós possamos aprender cada dia mais a sua palavra. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, hein? Amém. Obrigado. E agora nós vamos aqui dar sequência, né? A gente está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Aqui na nossa estante, aqui a gente já estudou Romanos, a gente está agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente viu que essa carta, ela vem orientar e solucionar uma série de problemas que estava tendo lá na igreja, né, de Coríntios. Então, Paulo ficou sabendo, os irmãos contataram ele estava lá em Éfeso, né? Lembra que a gente conversou que ele estava lá em Éfeso quando ele escreveu essa carta, e orientando, explicando, e todos nós aprendemos, né? Com todos esses ensinamentos de Paulo. Então, a gente aprendeu com ele todo esses os ensinamentos desses problemas que estavam tendo. E nesse último, né? A gente agora está aqui no último capítulo, né? Esse último capítulo não necessariamente é um problema, né? Não é um problema que ele está tratando, né? A gente já viu isso, né? Então ele está falando de três coisas aqui. Ele está falando de uma campanha, né, de ajuda, de oferta para os irmãos lá de Jerusalém, para os cristãos que estavam necessitados, né? A gente viu isso domingo passado. Ele também está falando de como a gente controlar nosso tempo, de como a gente planejar as coisas, de tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar em conformidade com o Senhor, e a gente vai concluir esse assunto hoje, e está falando também de pessoas, de relacionamento, né? Ele vai fazer a saudação e vai comentar, falar das pessoas. Então, esse é o nosso último capítulo. Nesse primeiro bloquinho, onde a gente leu aqui do versículo 1 ao 4, né, domingo passado, a gente falou de 7 ensinamentos importantes, né, que Paulo deixou para a gente, e só nesses poucos versículos, ele nos ensinou que também podemos ajudar pessoas além das nossas fronteiras, além da nossa igreja, mas que a gente possa estar ajudando os cristãos que estão necessitados em outras regiões também. Ele também nos ensinou que a gente tem que divulgar adequadamente, sim, as nossas necessidades, a gente tem que explicar claramente os motivos para que a gente faça essas campanhas. Ele também explica para a gente que esse tipo de doação, esse tipo de atitude também é adorar ao nosso Deus. Ele também nos ensinou que é para a gente ofertar, para a gente ajudar na obra, essa questão financeira, a gente tem que ser sistemático, a gente tem que ter um hábito, senão, né, se a gente for ajudar só quando puder, talvez a gente nunca ajude ninguém, né? Também ele nos ensinou que tem que ser proporcional, isto é, do tamanho do que a gente pode, né? Nem pode ser acima do que a gente pode para a gente estar se desequilibrando, como também não pode ser muito baixo só quando tiver alguma eventual sobra, né? Ele ensinou isso para a gente. Ensinou também que é individual, né? Ele pôs aqui, ó, cada um de vós, né? Ele ensinou que a gente tem uma responsabilidade individual, cada um é responsável por isso também, né? Porque se a gente ficar esperando também, não, quando o pessoal se juntar para fazer não sei o quê, aí a gente faz. Quando acontecer, tiver tiver um movimento assim, assim, assado, eu ajudo. Não, eu tenho que saber o que eu individualmente posso ajudar na obra do Senhor. Ele ensinou também que a gente deve lidar com transparência e honestidade com o dinheiro, né? Então, Paulo terminou, né, o capítulo 15, né, nas alturas, né, no conceito espiritual mais importante da nossa vida, que é a ressurreição, que é Cristo ressuscitado para nos salvar.
a importância, o cerne, o pilar da fé cristã, que é a ressurreição, né? Ele terminou o capítulo 15 assim, com uma das coisas mais importantes da nossa vida espiritual, e aí começou o 16 falando de dinheiro, né? Ficou um contraste assim, mas Paulo nos ensina que também temos sim que falar de dinheiro. Nós também sabemos que nossa vida terrena ela é curta, é passageira, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer algumas coisas terrenas, sim. E uma delas é isso que ele veio nos ensinar aqui, que a gente falou sobre isso no domingo passado. E agora, do versículo 5 para frente, que ele fala dos projetos dele, que a gente começou a falar no domingo passado, né? Então, ele também disse que ele estava, né, estava querendo fazer lá uma viagem para Macedônia, falou que estava pretendendo visitar os irmãos, que queria ficar lá um tempo, enfim, ele estava contando dos planos dele. E mais aqui no versículo 7 ele fala: se o Senhor assim permitir, né? A gente comentou sobre isso. Todos os nossos planos têm que estar linkados com o que Deus tem para nós, com o que Deus espera de nós. Por isso, essa importância da gente estar sempre deixando os nossos planos na mão de Deus e estar sempre, né, conectado com Ele, para que a gente esteja alinhado com a vontade e os propósitos dele. E aí, no versículo 9, ele fala que uma grande porta se abriu e oportuna, né? E há muitos adversários. Foi justamente aqui que a gente parou no domingo passado, né, no versículo 9, quando ele fala que ele vai ficar um tempo em Éfeso até a festa de Pentecoste, né? Lembra que eu falei que ele estava em Éfeso escrevendo a carta? Porque ele falou que teve uma grande oportunidade lá, só que há muitos adversários, né? Então, só vamos encerrar aqui essa questão de oportunidade e adversário que a gente e adversidade e que a gente sempre tem, né, nas oportunidades. E aí nós vamos ler o restante da carta, onde ele fala das pessoas, né? Então, no versículo 9, onde a gente parou domingo passado, que é onde ele fala sobre isso, a gente precisa realmente entender esse lado aí que Paulo fala sobre os adversários, sobre as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está na obra. Então, aparecem as oportunidades e se a gente ficar pensando nos obstáculos e na dificuldade, talvez a gente não consiga cumprir a obra. Mas ele mostra para a gente que é normal que aconteça. E ainda mais Paulo, né? Paulo ele tinha realmente muita dificuldade naquela época. Ele tinha muitos adversários na questão espiritual, era muito forte, porque ele enfrentava lá muitas seitas, né? Feitiçarias, aquelas religiões de ocultismo, muita oposição espiritual. E na parte também da sociedade, naquela época, ele impactou lá o comércio de ídolos, né? Aquela venda de ídolos lá naquela época era fenomenal, né? As pessoas tinham um comércio com ídolos lá por conta de outros deuses que lá na economia da época que era bastante grande, e Paulo veio derrubar todo esse conceito, então ele tinha realmente muitos adversários. Mas nós temos que entender que as adversidades, elas não podem tirar a gente da obra. A gente tem que resolver os problemas, pedir força para que Deus nos encaminhe, nos proteja, mas que a gente siga na obra que Ele tem para nós, né? E sempre vamos ter essas oportunidades. Isso é um grande ensinamento. Aí, antes da gente ler, então, agora o resto, porque a gente vai ler do versículo 10 para frente, onde a gente vai falar de pessoas, mas só faltou a gente tocar nesse assunto, e eu vou pedir para o Edgar complementar aí, antes da gente ler do versículo 10 para frente. Edgar? Sim, aí nós temos aí, o Paulo sempre usa de textos, de palavras que são muito próprias do mundo que você vive, da região em que você está vivendo. Por exemplo, ele estava lá numa situação em que, por exemplo, quando ele cita de porta, a porta é muito, a expressão, né, de porta, no sentido de passagem, né? Você vai encontrar muito na Bíblia essa questão mesmo da porta, né? Da porta que Deus abre e ninguém fecha, da porta
da esperança, né? Em Atos você vai ter isso, porta da fé em Oséias, porta aberta em Apocalipse, né? Da porta para a palavra, você vai encontrar muito isso. E a passagem, né? Você é uma questão de porta estreita também, para passagens onde você limita aquilo que você, como é que está a sua vida, né? Está muito, né? De uma maneira que você não vai passar por isso dessa maneira. E passagem também de um lugar para outro. Eles tinham muito muralhas nas cidades, era muito comum. Então tinha aquela porta onde você acessava a cidade ou não, né? Onde você protegia a cidade também quando fechada, né? Para inimigos. Então você protegia a cidade no momento adequado, né? Então ele usa sempre palavras assim que tem a ver com o dia a dia deles ali, né? Principalmente ali uma região onde era passagem, né? Aquela região ali era passagem do povo que vinha do Oriente para ir para o Ocidente, na questão de chegar até Roma, na Europa. Então, eles entravam por aquela porta. Então, tudo isso também tem, né? Esse significado forte também para eles ali, né? E, às vezes, a gente fala, parece que é um termo usado sem muita expressão, né? Mas ele é importante. E a gente tem ali o. Bom, agora você vai ler, né? Na Vou. sequência ali, né? É melhor fazer uma leitura e a gente vai em frente, né? Da sequência. Então, eu vou ler do 10 para frente. Então, só reforçando, então, né, desse bloquinho anterior aí, que ele está falando de planejamento e organização, é importante que a gente sempre esteja organizado, planejado, para que o tempo que a gente dispense para a obra, ele seja bem aproveitado, né? Porque se a gente não fizer as coisas bem planejadas, pode ser que a gente fique patinando e não saia de lugar, mesmo com bastante tempo, dedicando bastante tempo, muitas vezes a gente pode não estar saindo do lugar na obra de Deus, né? Por isso que é muito bom a gente se planejar, conversar, e isso Paulo veio nos orientar. Então vamos ler aqui do versículo 10 para frente, tá? Então vou ler do 10 até o final e a gente faz os nossos comentários finais aqui para a gente terminar com esse capítulo e com essa epístola. Então vamos lá, versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque esses supriram o que de vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, voltando aqui, então, quando ele começa ali a partir do versículo 10, que ele começa a falar das pessoas, o que é importante a gente ressaltar, né? Bom, a matéria-prima da igreja são as pessoas, é o principal, né? São as pessoas. Então, Paulo, ele está sempre mostrando para a gente, ele sempre valoriza as pessoas, ele ensina a gente, isso é uma coisa que a gente aprende com Paulo, além do amor dele pelas pessoas. Ele sabe mobilizar as pessoas,
ele sabe envolver as pessoas, e ele sabe motivar as pessoas. Então, isso é muito importante para a obra do Senhor, né? Essa preocupação com as pessoas. Então, ele começa aqui no versículo 10, ele fala lá de Timóteo, um garotão novinho ainda, né? Ele fala, ó, receba ele aí, ó, não deixa ele, né, deslocado aí não, né? Não deixe que ele fique receoso entre vocês, não. Não o despreze, né? Encaminhai-o em paz, né? Então, ele se preocupa com as pessoas e fala que as pessoas têm que se preocupar com as pessoas. Né? Isso é importante para que tudo dê certo, para que os projetos sejam bem-sucedidos na obra de Deus. E depois, logo em seguida, ele fala de Apolo, né? Lembra de Apolo, que a gente conversou, Apolo, aqui no começo desse capítulo, quando a gente estava falando das divisões da igreja, que nós somos de Apolo, nós somos de Paulo, nós somos de Cefas, lembra? Nós somos de Jesus. Lembra que a gente conversou no começo dessa carta sobre Apolo? Paulo era uma pessoa bem relacionada lá na igreja de Corinto, tinha bastante pessoas lá que gostavam muito deles, né? E Paulo não tinha ciúmes dele, não, ele era um cara muito bom, sim, o Apolo era um cara muito bom na obra, sim, muito respeitado, e tinha aqueles seguidores lá que Paulo explicou para a gente sobre essa questão da gente separar o espiritual do homem, né? E então ele está falando, ó, o Apolo não está indo, mas eu recomendei que ele fosse. Ele não está indo porque é por vontade dele, mas quando ele tiver a oportunidade ele vai, né? Então ele está falando, ó, o Apolo não está indo não é porque eu estou segurando ele, não, ou coisa assim, não. O Apolo não está indo porque ainda foi da vontade dele, estamos respeitando a vontade dele, mas ele vai a hora que ele tiver a oportunidade. Então, Paulo ele vem começar a falar de pessoas, né? Começa a dar umas dicas para a gente sobre isso, e é isso que a gente vai também comentar aqui. E antes de continuar aqui, Paulo vem aqui no versículo 13 e 14, ele vem fazer uma última exortação muito importante para a gente. Olha só, até vou ler aqui de novo o 13 e o 14, ó. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Bom, isso daqui é uma exortação à igreja, né, que Paulo faz, que é muito importante. Lembra que a gente falou sobre que a obra precisa ser bem feita, que a gente precisa pôr os planos nas mãos do Senhor e a gente precisa, vai ter dificuldade, mas a gente precisa ser firme. Então, ele tá aqui enfatizando isso, para que a gente seja vigilante, para que a gente fique atento, para que a gente preste atenção em como está acontecendo as coisas, para que a gente siga corretamente os nossos planos, né? Então ele fala assim que a gente precisa ser firme na fé, a gente precisa se fortalecer, foi o que a gente já falou até agora. E aí ele está falando de novo que tudo seja feito com amor. Lembra que teve um capítulo que a gente só falou disso aqui. Por que que Paulo fala que tudo que a gente faz tem que ter o amor? Ele explicou já isso para a gente, que se não for com amor, tem muita coisa que vai dar errado. Ele falou que o amor é remédio para muita coisa, e ele falou que a ausência do amor pode trazer muitos problemas nos nossos planos e no nosso relacionamento com as pessoas. E nós estamos falando aqui de pessoas. Então, nesse versículo 13 e 14, ele aproveita para dar um ênfase na firmeza que a gente tem que ter na fé e também no amor com as pessoas. Então, isso é muito importante para a gente ficar atento, né? Edgar, quer falar isso antes da gente continuar falando das pessoas? Sim, Paulo fala ali de uma forma bem, até dura, até, ele fala, seria hoje, brincando nos dias de hoje, ó, seja homem, sabe aquela brincadeira, né? Uhum. Seja homem, ele não está ali, quando ele fala varonilmente ali na tradução, não é exatamente essa palavra, mas varonil de homem, de homem no sentido de ser firme nas coisas, né? Firmeza, porque um dos grandes problemas da igreja, talvez, né, hoje, é a falta de firmeza, falta de buscar no firmamento mesmo e usar desse firmamento como alicerce para aquilo que você fala. Então, quando você está alicerçado, você está firmado, né, na rocha, né, em Cristo ali, você fala de maneira firme, você leva de maneira firme, você
é observado como uma pessoa que está falando algo que acredita de verdade ali, não é algo que você, olha, eu acho que, talvez eu vá, eu não sei se devo falar, não, seja firme, seja, né, então, assim, não só Paulo, né, a gente encontra muito firme, né, firme na fé, firme nas promessas, a firmeza que você tem que ter no evangelho que você crê, né? Então, assim, sabe aquela coisa da pessoa percebe que você está com medo? Né? Aquela brincadeira o cachorro sabe que você está com medo, então ele te ataca. Você já viu aquilo, né? Aquela brincadeira, né? Se É, você ficar firme, o cachorro dá aquela paradinha e fala, vou embora que ele está, né? Não vou enfrentar ele. Então, às vezes a gente não tem essa firmeza no evangelho, né? Você está firme na fé? Eu tô, sabe, assim, começa com, tô, mas não tô muito, né? Então, assim, e Paulo vem alertando ali, quando for levar a palavra. Quando ele fala de Timóteo ali, possivelmente, Timóteo naquela fase, ele era muito novo, muito jovem, né? Então, por ele ser um menino. jovem, eu acho que a Queda deve estar com o som ali, tá com o som aberto. Queda, o seu microfone está aberto. Fechou. Então, e aí essa falta de firmeza é percebida por aquele que você vai evangelizar até, né? Por aquele que você traz para a igreja. Se a pessoa vem para a igreja, chega ali, a pessoa, mas é Cristo, eu tenho que... Olha, você pode seguir, você pode fazer, você já começa a não ficar muito firme, a pessoa percebe, né? Então ela fala, e se ele não está firme, né? Então ele começa a contar isso tudo para que as pessoas, pela firmeza que ele tem no evangelho, né, tanto Apolo como Timóteo, como ele mesmo vai levar esse evangelho, né, isso tudo vai dar credenciais para ele para falar, né, de Cristo, né, e que peguemos também isso para a nossa vida também, para as nossas vidas como exemplo de como evangelizar de forma firme, de forma fundamentada na nossa fé em Cristo, né? Não uma forma simplesmente bonita de ouvir, né? Talvez com chavões e palavras bonitas usadas na igreja, como às vezes a gente usa, né? Aquela lista de palavras evangélicas que a gente acaba decorando e acaba falando sem muito fundamento, né? E no fundamento não é dureza, né? É a ternura, é o amor que ele fala ali, não é a dureza, né? E sim firmeza. Firmeza. Diferente. É diferente você falar com seu filho de forma firme ou de forma dura, Sim. né? Às vezes você está sendo duro, o filho fala, puxa vida, você é muito duro, pai. Mas quando você fala de forma firme, eu falo, olha que legal, quero ser assim, firme desse jeito, né? Então muda o conceito de acordo com a maneira que você age, né? E Paulo vem falando ali. Ele vai falando, vamos embora aí, vai. Fala aí, Marcelino, segue em frente. Não, e a Débora até colocou aqui muito importante, que se a gente não for firme, aí os modismos vão tomando conta, a gente vai pouco a pouco, sem perceber às vezes, a gente vai distorcendo, afrouxando coisas, que lá na frente a gente vai perder a essência, né? Sim, essa firmeza que diz não vem da gente, eu não sou firme, não, eu sou, não. Essa firmeza vem de Deus, isso que nos dá o fundamento, que nos dá a condição de resistir a tempestades, a problemas, porque o nosso fundamento é Cristo ali. Então, essa é a nossa firmeza, né? No sentido. E quando no Velho Testamento falava lá de Deus, você está firme nas promessas que Deus fez para a sua vida. Sim. Então, os grandes nomes da Bíblia estavam firmes em Deus. Eles não estavam firmes no cajado deles, no exército deles, no povo deles. Não, eles estavam firmes em Deus, eles estavam firmados na rocha, né? Isso Hoje, aí. Cristo na nossa vida, né? E não ser morno, né? É que nem a Elzinha pôs aqui, sim, não, não. Você tem que ter mais ou menos. firmeza, escolhas certas e não ficar morno, né? Sim, mais ou menos. E quando ele começa Mais a ou menos. citar, mais ou menos, como é que você está? Mais ou menos, tá? E aí quando esse mais ou menos é terrível, né? Porque mais ou menos dá um resultado meio incerto aí, né? E quando ele começa a falar de nomes ali, ele começa a dar credenciais, né? Quando ele começa a dar credenciais de Stefanos, de Fortunato, né, Acaico, né? Então, ele começa a dar uns nomes que vão dando... vão sendo de nomes que são referências para ele, né? Quando ele fala Priscila e Áquila, ele começa a dar exemplos de pessoas que estão na fé ou que estão firmadas na rocha, né? E que sejamos também esses Priscilas e Áquilas, né, da vida, né? Daí do dia a dia, né?
que sejamos exemplos como eles foram, né? Para que a gente possa impactar, né? E você me lembrou uma coisa, Edgar, você falou de exemplos aqui, né? Eu queria até mencionar uma coisa aqui sobre fortalecei-vos. Olha aqui, essa palavra aqui, fortalecei-vos. Eu fico pensando assim, Paulo falou que a gente vai ter dificuldade, né? E às vezes a gente fica meio assim, e a gente tem que se fortalecer. E muitas vezes eu fico vendo nas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas passando dificuldade e mantendo um compromisso firme na obra. Muitas vezes a gente dá aquela esmorecida e depois você olha, você vê através de testemunho pessoas que mesmo passando dificuldades estão ali firmes na fé, firmes na obra. Isso fortalece, né? Bom, pelo menos a mim, eu posso falar de mim. Muitas vezes já tive meio assim, né, meio fraco, sabe? Aí você chega lá na igreja, você tem um ânimo através de pessoas. Então, tanto a gente pode se fortalecer nos irmãos, como a gente pode ser testemunho e fortalecedores. Nossa, eu passei por muitas situações aí, olha, e foi na igreja, foi com os irmãos, foi aqui, assim, prestando atenção nas pessoas e de como elas estão na obra, sabe? Sabe, quando a gente vê a irmã Rosângela, ela fala que ela é um bambu, né? Muitas vezes ela sabe como que ela está ajudando outras pessoas a se fortalecerem. Quando a gente vê o pastor, né? A gente vê as pessoas, a pastora Débora, Radassa, às vezes passando por situações difíceis, estão ali firmes, né? Marcelo, firmes. Nossa, quando ele falou aqui, fortalecei-vos, olha só, a gente se esse 13, fortalece, né? Esse a gente 13 se... é X, né, Marcelino? Esse Nossa, 13 é X. nossa, eu vou falar, viu? A gente se fortalece com os irmãos, a gente se fortalece estando ali presente na obra, mesmo que com dificuldade. Paulo falou, vai ter dificuldade, mas permaneça firme. A Mas gente vai se fortalecer e vai também, muitas vezes, fortalecer as outras pessoas que estão chegando, às vezes, com um problema maior que o nosso, ou parecido, e ver como que a gente está se comportando diante do problema, e fala, nossa, Mas você tem ali vários fatores que né? também podem dar, por exemplo, a Rose tinha comentado, a gente ser forte em Deus, né? E para agradar a Deus e não agradar os homens. Então, talvez essa fortaleza que a gente até cria, talvez seja para agradar os homens, as pessoas, né? E você tem que usar dessa fortaleza para agradar a Deus, né? Então, isso tudo tem um propósito, né? Essa fortaleza que Deus te dá é para que a sua vida seja um eterno agradecimento, né, por essa fortaleza e esse louvor a Deus, não aos homens, né? Porque tem gente Sim, que usa daquilo que Deus dá para ser um sucesso na igreja, ser um grande pregador, um grande mestre da música, do louvor, do tal. E não é isso, você não está aí para agradar homens, não. Isso vai ser uma consequência porque você agrada a Deus, né? E esse 13 é X, né? Porque, olha, como você estava falando, vigilantes, importantíssimo, né? Vigiar o tempo todo para que isso tudo não atento, seja né? atento, firme na fé, porque a gente falou aqui, né? Essa firmeza é na fé em É, Cristo Jesus, né? E varonilmente, no caso ali do homem, né? Seja homem, né? Seja seja duro, né? O firme. varonil no caso do homem ali, né? Mas Uhum, não seja mole, né? No isso, caso, né? E fortalecei-vos. É muito interessante que tudo isso, mesmo com essa firmeza, feitos com amor. com amor. Então é aquela brincadeira, né? Do endurecer mesmo, mas não perder a ternura, né? Você ser duro no sentido assim, de ser firme, porém não, né, não perder a ternura, porque isso que vai dar o equilíbrio suficiente para a pessoa ver o amor que você está fazendo, algo que parece ser duro, né? Você está repreendendo, está fazendo algo que parece que você está castigando, mas não, você está fazendo Mas com não é, amor, é aquilo para o fortalece. bem. Isso, é bem legal. Esse 13 é uma chave Esse 13 é muito importantíssima. importante. Sim, sim. Ah, a Radassa levantou a mão? Ah, Oi, gente. Não, eu levantei, mas vocês já falaram. Já falaram aí o que eu ia falar. Obrigada. tá bom. Nada. Pastor quer falar alguma coisa? O pastor também levantou lá a mão. Sim, aqui nesse texto aqui, que Paulo faz uma conclusão, uma peroração do assunto que ele tinha
comentado através da sua carta, né? E no final dessa carta, aqui Paulo deixa 5 conselhos para nós termos uma vida vitoriosa. Então, aqui dá para pregar 5 mensagens. Isso que vocês estão comentando. O primeiro segredo para ser uma vida vitoriosa, ele fala, olha, tem o quê? Ser vigilante. Então, quer ser vitorioso? Vigie em todos os sentidos da sua vida. Vigie. Outro segredo que Paulo fala, agora permanecei firme. Mas firme aonde? Na fé em Cristo Jesus. A firmeza, ele falou, olha, você não pode vacilar. Vem a luta, vem a dificuldade, mas fique firme. Você tem que acreditar que essa luta, essa dificuldade vai servir para o seu crescimento espiritual. Então, não vacile, fique firme. É a segunda mensagem. A outra mensagem que eu vi aqui de Paulo, aqui, vocês já comentaram, é você ser varonilmente, isso quer dizer, e você tem que ser uma pessoa idônea. Não é aquela pessoa que bate o vento, você vai para um lado, bate do outro lado, você vai para o outro. Tem o quê? Você tem que ser o quê? Idôneo na palavra de Deus, né? Você tem que ser idôneo, ele fala. E a outra palavra aqui também fala, fortalecei-nos. Então, Paulo vai fazendo uma conclusão, uma peroração desse texto aqui e de 1 Coríntios. É o segredo para nós. Agora ele fala assim, olha só, você tem que estar fortalecido. Por quê? Porque vem as dificuldades, vem as lutas. E como é que nós vamos fortalecer? É através da escola bíblica dominical, é através da oração, é através da leitura e através do que? De frequentar a igreja, como o Marcelino falou. Quer dizer, eu estou meio triste, chego na igreja, nossa, é uma alegria gostosa. Um abraço de um irmão é uma coisa gostosa, né? O irmão, quando abraça, ô meu irmão, como é que você está? É um fortalecimento. Eu vejo aqui de quinta-feira, né? Quinta-feira não vai muita gente, mas não importa. É uma coisa tão gostosa de quinta-feira saber receber oração, receber um abraço, receber unção com óleo. Isso nos fortalece. E a outra coisa também que ele fala no final, todos os vossos atos, olha só, última mensagem, sejam feitos, olha aqui o segredo de tudo, com amor. Olha só. Então, não é fazer por vaidade. Você faz alguma coisa na igreja, faz por amor, não é por vaidade, para querer aparecer. Faça tudo com amor. Se você dá um abraço no irmão, dê com amor, né? Então, aqui são 5 segredos que Paulo fala aqui. Ser vigilante, permanecer firme na fé, você tem que ser uma pessoa idônea, você tem fortalecimento e, sobretudo, tem que ter o amor. Então, aqui são 5 segredos, dá para nós pregarmos na quinta-feira. Aqui, cada um segredo aqui, ó, uma sugestão. Amém. Obrigado. Pastor, o Edgar vai... Não, Marcelino, quando você fala ali do vigilantes, no original, se você pegar isso como original hebraico, antes do grego ali, que é a tradução desse texto, você tem como vigilantes, como chamar, que seria cuidar. Você sendo vigiar seria cuidar, né? Então você tem que permanecer firme na fé, né? De forma dura, ali de forma varonil, né? Você permanecer, né, nessa fé e ao mesmo tempo cuidar. É aquela história que a gente brinca do jardim, né? Então você tem um jardim, você deixa ele bonito, mas se você não cuidar e diariamente, esse jardim, vocês já tiveram um jardim, né? Eu tenho aqui no meu quintal tem um jardinzinho mesmo, assim. E se você deixar uma semana, vai viajar, quando volta, sabe assim? Então você precisa cuidar quase que diariamente de um jardim, né? Não é uma coisa que você cuida de vez em quando, né? Então, você precisa cuidar e permanecer firme na fé, né? Fortalecido em Cristo Jesus. Mas o vigilante seria cuidadoso, seja cuidadoso na origem da palavra, nesse texto, na tradução original. Então, quando você evangeliza, ou quando você fala, ou quando você vive uma situação, seja cuidadoso, né? Cuide, porque amanhã você está falando diferente, daqui a pouco você está influenciado pelo meio que você vive, já não está pensando exatamente da tal maneira.
Então, você precisa permanecer, né? Você precisa cuidar, né? E permanecer firmes na fé, porque amanhã ou depois isso vai desmoronando, se você não cuidar. Vai deixando aquele mato tomar conta, daí um pouco ele abafa as plantas e mata todas as plantas bonitas e deixa e vira só mato, né? Então, o tomar o cuidado diário, não é uma coisa que já cuidei, pronto, já evangelizei, pronto, já falei de Cristo e fui embora, não, o cuidado, né? O cuidado, né? Seja vigilante, né? Até com a sua vida mesmo. Eu já ouvi toda a palavra, como a gente às vezes brinca aqui, né? Ah, talvez alguém não participe, ou talvez alguém não estude mais a Bíblia, porque já estudou. Eu já li a Bíblia. Eu já estudei esse texto de Coríntios. Não, rever o texto, É, vá lá de novo, lê de novo, porque é uma palavra viva. E isso. hoje você está vivendo de uma maneira diferente de ontem, e hoje ele vai ser aplicado de uma forma diferente, como foi aplicado ontem, hoje diferente. Então releia, reestude esse texto, vivendo de uma maneira diferente, né? Então a palavra é muito viva. Nunca caia nessa, eu já li, eu já sei, eu já conheço decor. Não. Não precisa. Que bom que você tem uma memória boa, mas caso você não tenha, reveja o texto. Caso você tenha, leia novamente para extrair coisas do dia que você está vivendo. Como está vivendo hoje? É diferente de ontem. Então, aquele texto vai te ajudar de forma diferente. Né? É. A gente não agradece muitas coisas todos os dias? Eu agradeço pela minha família. Ah, não, eu já agradeci uma vez, já tá Eu já bom? agradeci no começo do ano, agora só no É, final do ano, porque aí a gente já faz um pacote só, né? então, é verdade. Fica mais fácil, né? Eu vou no culto uma vez só, porque aí depois eu vou no final do ano completo. É Viu, verdade. Viu, Fala, Marcelino? pastor. Pode falar. É só uma coisa, porque o que a palavra é? Ela é o alimento da nossa vida, né? Exato. Era o alimento. Então, se você não se alimentar, você morre. É a mesma coisa a comida. Se você não comer todos os dias, se alimentar todos os dias, né? Você também vai ficar doente e depois vai ficar mais doente, aí fica febre e você morre. Assim é a palavra de Deus. Por isso, e outra coisa, a palavra de Deus é uma fonte. Você lê um versículo hoje, ela traz uma mensagem para você. Se ler o mesmo versículo amanhã, é outra mensagem que Deus traz. Exato. Esta é a palavra de É Deus, uma né? fonte Aleluia por isso. inesgotável, né? Como diria, né? Uma fonte É isso inesgotável, aí porque mesmo. como ela é viva, ela vai se renovando cada dia. Ela não é um lago estagnado, ela é um rio que corre o tempo todo, né? Amém. Não, Então, e é interessante, a irmã Rosângela colocou uma coisa interessante, que a gente vai lendo, relendo, a gente vai memorizando, e é verdade que a gente vai ficando mais firme na palavra mesmo. Quanto mais a gente lê, mais a gente fica embasado, mais eu vejo pessoas na igreja se envolvendo em algumas conversas e mencionando a palavra com muita propriedade. Aí você fala, poxa, esse irmão, ele realmente ele domina, porque ele está lendo, está relendo, e essa observação da irmã Rosângela foi muito bem colocada, né? Isso não. é bom para a gente firmar na palavra, é verdade. Ela é uma fonte, né, que jorra água ali constantemente, água fresca, água nova todos os dias, mas a origem dela é a mesma, né? É É, Cristo, é Deus que está mandando essa água renovada cada dia. Então, a água, o princípio dela é o mesmo, né? A composição dela é a mesma, mas ela é nova todos os dias, né? Ela é renovada, né? Ela passa por você ali de uma forma, a composição é a mesma, mas ela é nova todos os dias, né? É como a palavra, né? Ela sim. vem como uma fonte para renovar nossas vidas também, né? E Deus fala com a gente através disso também, né? A irmã Rosângela também lembrou isso, né? É importante. Muitas vezes a gente está passando algum momento e a gente vai fazer uma leitura que tem muito a ver com o que a gente precisa naquele momento, porque Deus também fala com a gente através da palavra, assim como através dos irmãos, também através da palavra. Isso é Sim, verdade. assim como falou com esse povo de Corinto, né? Naquela época, está falando com a Exatamente. gente agora no domingo 2/7/23, está falando agora, e Exato. possivelmente vai, se Deus, né, se Cristo não voltar, vai estar falando em 2/7/2024 e 44 Exato. e 54, não estaremos mais aqui em sei lá quando, mas ele vai continuar falando, né? Esse texto vai continuar falando com aqueles que estiverem nesse tempo, no tempo, né?
Então é muito importante, né? Muito importante não achar que já sabe tudo. Muito importante nunca falar eu já li, né? Eu já li e não vou ler mais porque não, né? Isso é um erro crasso para o cristão, né? E muitos acham que não precisam mais, né? Não precisam mais de leitura, não precisam mais estudar, não precisam mais rever os textos, né? Isso é um erro Sim. crasso, né? Então, e aí só para eu terminar aqui de falar um pouco sobre as pessoas, que é importante, né? Que a gente vê que Paulo faz isso, ele nomeia, né? Interessante que até aqui nos meus comentários eu falei também de algumas pessoas, né? Da igreja. Por quê? São pessoas, Paulo vem falar assim, são pessoas com características, são exemplos que a gente fica atento e a gente se fortalece, é a verdade. Então ele está falando aqui, ó, se sujeiteis a esses que eu estou falando, porque eles são cooperador da obra, eles são obreiro, né? Eles trazem refrigério, né? Então ele fala, reconhecei, né? Versículo 18, reconhecei-vos a homens como esses. Presta atenção nesses homens, né? Uma coisa importante também que a gente tem que conversar sobre essa questão, Paulo fala aqui no versículo 18, que trouxeram refrigério ao meu espírito. A gente precisa também, no relacionamento, olha que importante, saber se o que a gente leva por mão? A gente leva um alívio ou a gente leva uma pressão? A gente também tem que ver isso. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer levar alguma coisa, exigir alguma coisa de alguém, a gente tem que ter cuidado. Se a gente está gerando uma pressão em cima, não quero ser mais né, não quero ser mais cristão desse jeito, não. Como é que a gente está se relacionando? A gente está levando refrigério, a gente está levando fortalecimento, ou a gente está cobrando, ou a gente está exigindo, ou a gente está levando uma pressão em cima de alguém? Isso é um ensinamento muito importante que Paulo nos traz. O que eu sou para as outras pessoas? Eu sou alívio? Ou eu sou mais um cobrador, um pressionador? Isso é importante para a gente, principalmente nós da liderança, a gente se preocupa com isso, a gente precisa ficar atento com as pessoas e levar esse refrigério, né? Ele também comenta sobre a Priscila e Áquila, né? E Priscila e Áquila, eles tinham residência em 3 lugares. Tinha em Roma, tinha lá em Éfeso, também em Corinto. E Paulo abre aqui que ele fala que a igreja já está na casa deles, né? Naquela época, eles faziam culto nas casas. Ele abria a casa para as pessoas, né? Eles tinham um interesse na obra, eles colocavam a estrutura deles a favor das pessoas, a favor da obra, a favor de levar o evangelho, né? Isso também era uma coisa muito, muito interessante, né? Outra coisa também que eu até mencionei aqui, o Paulo, na hora de finalizar aqui, fazer a saudação, ele fala assim, eu escrevo de próprio punho, né? Mas por que será que ele escreveu isso de próprio punho? Porque não é sempre de próprio punho, né? Na verdade, assim, muitas vezes não é a pessoa mesmo que está escrevendo, às vezes tem alguém escrevendo para ele, é por isso, né? Ele fala, não, mas aqui eu estou saudando eu mesmo, de próprio punho, eu mesmo que estou escrevendo, tá bom? Tem mais algumas coisas que alguém quer falar, pastor? Porque aqui a gente está encerrando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Esse é o nosso último capítulo. Não é de um problema em si, né? Mas são de orientações valorosas para a igreja, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Edgar, pastor? A gente estava só comentar rápido, a gente estava falando da palavra viva, né? E aí a Rose lembrou acho que eu até já falei aqui na IBD, mas tinha um tradutor da Bíblia lá na Sociedade Bíblica, já bem velhinho, e ele tinha trabalhado já 60 anos na tradução da Bíblia, dos originais e tal, e ele já tinha lido possivelmente mais de 60, 70 vezes a Bíblia, porque ele revisava, ele relia os textos e puxava dos originais, ele trabalhou uma vida. E uma vez a esposa dele chegou, né, e ele estava chorando no canto, chorando muito, com a Bíblia do lado e tal. E ela falou, o que está acontecendo tal? Eu acabei de ler um texto aqui que eu já li mais de 60 vezes. E ele falou de uma maneira muito diferente comigo, porque hoje eu estou numa idade avançada, e isso tudo fez um sentido
especial hoje. E ele já tinha lido mais de 70 vezes a Bíblia, com traduções, e tal, dedicou uma vida, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, quanto a gente, às vezes, de uma maneira meio prepotente, fala, eu já li esse texto. Puxa vida, aquele senhorzinho já leu, tinha lido mais de 60 vezes, né? E numa tradução, num dia que o Deus falou com ele, naquele momento, de uma forma diferenciada, diferente. Então, assim, que seja um exemplo, como Paulo fala ali, né, de firmes no fundamento da fé, né, na palavra e tudo, mas que a gente também tenha essa flexibilidade de ler, reler, ouvir o que Deus tem em cada texto da Bíblia e de uma maneira muito humilde falar, puxa vida, eu vou ler de novo, ou eu não entendi, ou eu quero reler, ou nunca, sabe, ouvir de alguém, ou pensar que alguém, puxa, por ter lido muito, já completou todo esse ciclo de leitura de Bíblia, né? É uma coisa constante até o final da nossa vida, né? Então, isso vai fazer parte e continuar fazendo essa manutenção desse firme fundamento nosso, né? Tá indo o tempo aí, né, Marcelino? Vamos lá. Amém. Não, tudo bem. É. E com isso a gente conclui. Quer falar alguma coisa, pastor? Já posso, depois de já orar? Pode Tem mais sim. alguém que quer falar alguma coisa? Faltam 5 minutos? Eu acho, queria só fazer um comentário sobre agora a gente vai entrar no próximo estudo, já vai ser a segunda carta, né, Marcelino? Isso. E a gente Essa- tem aí, nós tivemos algumas informações, depois a gente vai fazer uma comparação da primeira carta e segunda, né? Porque muda muito o tema, muda muito o foco, muda para o porquê e muda o lugar onde ele escreveu e a condição que ele estava escrevendo. Então, tudo isso vai fazer sentido quando estudarmos a segunda carta. Então, vai melhorar até um pouco o entendimento da primeira, quando começarmos a estudar a segunda, porque ele vai dar um comparativo, vai falar focando de uma maneira diferente, falsos profetas e tudo. Então, já começa a mudar um pouco mais. E vai ser bem interessante. Eu penso que para mim valeu muito a pena ter relido esses textos, ter conversado com os irmãos foi muito legal para mim. Espero que tenha sido aí para vocês, né? Amém. Amém. Antes de eu orar, outra observação aqui, que cada palavra é uma mensagem que Deus traz para nós, né? Aqui o que destaca, que eu acho uma casa, é um exemplo de uma casa. Aqui foi uma das primeiras casas que foi consagrada ao Senhor. Fala assim, a casa de Estéfanas. Então, ele não fala que uma pessoa, a casa dele ali foi consagrada ao Senhor. Então, acho que parece que foram os primeiros ali em Coríntios que foram consagrados. Pode ter outro, mas aqui parece que foi as primícias, né? A gente subentende que talvez essa casa foi a primeira casa que foi consagrada ao Senhor. Então, eu louvo a Deus por ter famílias, né, que todos são consagrados ao Senhor. É uma bênção, né? Então, aqui nós temos que orar pela família, para que todos os nossos filhos, né, todos os nossos familiares, né, sejam consagrados ao Senhor. Tenho certeza que essa também é uma das promessas que Deus tem para nós, né? E que a gente possa pegar a casa desse Estéfanas como exemplo de uma casa, não de uma pessoa, uma casa. Então, é muito difícil, né? Mas o importante é que vamos pegar como exemplo. Eu louvo a Deus por isso e por esse ensinamento, né, de 1 Coríntios, que é um ensinamento muito... E o 2 Coríntios também tem muita coisa abençoada para nós aprendermos. Eu louvo a Deus por isso. E hoje, à noite, não vamos esquecer do nosso culto, né? Vamos estar lá louvando a Deus. E é importante você chegar na igreja já com alegria, né? Louvando a Deus, né? Com alegria no Senhor, porque Deus já está nos aguardando ali para nos abençoar. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo da cartas aos Coríntios, e agora a primeira carta, que nós aprendemos tanta coisa, Pai. Deus, mas aquilo que nós aprendemos, nos ajude a colocar em prática, se não fique em vão, Senhor. Então, venha nos ajudar a colocar em prática, Pai. Pai amado, e no final da carta, esses 5 conselhos que Paulo dá para nós, para a igreja, Pai, que nós possamos viver esse conselho para nós sermos vencedores em tudo.
Obrigado, Pai amado, pelas pessoas que participam e para as pessoas também que estarão, Pai amado, ouvindo e vendo essa mensagem de Coríntios, Pai, que todos possam ser abençoados, edificados. Abençoe todos nós, especialmente os nossos dois professores, Pai. Obrigado por tudo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai. A eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Deus que abençoe. Fica na benção. Amém, amém. Shalom Deus Adonai. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. Amém. Adonai. Amém.